Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Juris Chef, o único canal do YouTube em que você aprende a cozinhar e aprende direito cozinhando. Não cozinhar direito, direito cozinhando. Hoje, como é domingo de Páscoa, dia de comer peixe com a família, a gente escolheu fazer um peixe ao urucum. E também discutir aí todos os liames do crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal. Então, para fazer esse peixe, eu vou usar os seguintes ingredientes. Nós vamos precisar basicamente de azeite de oliva, requeijão cremoso, um tempero que eu preparei para o peixe com sal, orégano, manjerona, salsinha desidratada e algumas outras ervas. Vamos usar alho, molho de tomate, leite. Para empanar, nós vamos usar uma receita de panko com páprica picante e um pouquinho de açafrão. Se vocês não encontrarem a farinha panko para empanar, vocês podem fazer uma mistura de fubá com farinha de trigo, queijo mussarela, noz moscada, cebola e o peixe escolhido vai ser a tilápia fresca. Essa é uma receita que tem que ser feita em etapas, como as etapas do crime. Quando a gente aprende na faculdade as etapas do crime, o persecutio criminis, a gente aprende que ele é composto por 4 etapas: cogitação, preparação, execução e consumação. Aqui nós cogitamos o prato por conta da Semana Santa, vamos prepará-lo, executar nesse momento a receita e a consumação vai ser a hora que você for comer com seus convidados, com seus familiares e tudo mais. 4 etapas, tá, pessoal? Lembrando que só se gera responsabilidade a partir da terceira. Primeira coisa que a gente vai fazer então é temperar o peixe. Para temperar o peixe eu vou começar usando a mistura de ervas finas que eu havia mostrado para vocês. Não tem grandes segredos. Primeira coisa, um pequeno fio de azeite, rapidinho, só para dar um gostinho, não muito, tá? Num segundo momento a gente vai pegar o tempero. E aqui não tem jeito, tem que sujar um pouco a mão, tá? Assim como um homicida que mata alguém, artigo 121 do Código Penal, acaba infelizmente sujando as suas também com o sangue da vítima. Lembrando que no artigo 121, a pena prevista é de 6 a 20 anos para sua forma simples. Reclusão, tá, pessoal? Por ser um crime contra a vida, a competência é do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, aqueles que começam ali exatamente com homicídio, no início do artigo 121. A gente já está terminando aqui de temperar o peixe, são muitas postas de peixe, e a minha intenção é deixar ele descansando no tempero enquanto eu faço o molho branco. Como eu falei, a gente tem etapas aqui para observar, assim como o homicídio também tem essas etapas, né, gente? Enquanto o peixe vai descansar no tempero, a gente vai começar a preparar o molho branco. Esse é um crime, pessoal, esse é um crime se você não gostar do peixe, né? Esse aqui é um prato que a gente praticamente faz em várias etapas. Eu poderia dizer até mesmo 7 etapas, já que a gente tem que começar temperando o peixe, num segundo momento faz o molho, aí depois empana o peixe, aí depois frita o peixe, depois de frito o peixe tem que montar o peixe, levar ao forno e no final aproveitar. Vocês sabem o que também tem 7? 7 etapas? Não 7 etapas, mas 7 características? As qualificadoras do crime de homicídio. O homicídio tem 7 qualificadoras ali previstas no parágrafo 2º, pessoal. Ou seja, o que é a qualificadora? A qualificadora é o que torna o crime mais grave, o que aumenta exponencialmente a sua pena. Como a gente falou, no homicídio simples a pena é de 6 a 20 anos. Mas no homicídio qualificado a pena salta para uma pena de reclusão de 12 a 30 anos. Ou seja, bem mais grave, né? Agora, o que torna o crime qualificado? O que torna o homicídio qualificado? Bem, a primeira coisa que eu vou falar para vocês antes de falar das qualificadoras é que vocês têm que ter técnica para cozinhar, tá? A técnica mais básica, mais clássica nessas horas, principalmente para quem vai mexer com empanados, é a da mão seca, mão molhada. Como assim mão seca, mão molhada? Vocês só usam uma mão para misturar o peixe de vocês, nunca as duas mãos, porque depois na hora que você for mexer com a mão molhada no tempero, você vai fazer uma bagunça. A mão seca fica para poder usar os secos, né, os temperos. Pois bem, voltando para os qualificadores. O que qualifica o crime? A gente pode citar vários qualificadores, senhores. Nosso peixe já está temperado. Vamos lá. A primeira qualificação...
A primeira qualificadora é a qualificadora do motivo torpe. O que é um motivo torpe? O Código Penal fala em paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Motivo torpe é todo motivo abjeto, é todo motivo egoísta, é todo motivo que causa ojeriza a população. É aquele motivo que desperta, podemos dizer assim, o clamor público de uma forma negativa. Já o inciso 2 trata do motivo fútil. Aí você pode se perguntar, mas motivo fútil e motivo torpe não fica parecido? Não é a mesma coisa? Pessoal, é tão parecido quanto manteiga e margarina. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou usando margarina porque acabou minha manteiga, vocês me processem se vocês quiserem. Mas é o seguinte, melhor dica, você coloca um pouco de margarina com fio de azeite para ela não queimar. O que é o esquema? O motivo fútil é aquele motivo pequeno, motivo desproporcional. É aquele motivo que não corresponde à reação que foi registrada. Uma briga de trânsito, por exemplo. Esse é um motivo fútil. Inciso 3 fala do meio insidioso ou cruel, pessoal. Aquele meio que causa um sofrimento prolongado à vítima. No caso, o próprio inciso vai trazer alguns exemplos, como o uso de fogo, explosivo, afogamento, ou outros meios também que possam causar perigo comum. No inciso 4, nós temos os meios que impossibilitam a defesa da vítima, ou que reduzem a defesa da vítima, o fato de ela estar amarrada, desmaiada, drogada, etc. O inciso 5 fala sobre a garantia de execução, ocultação ou vantagem de um outro crime. E atenção aqui, eu já vou dar uma dica para vocês. Antes, nós vamos colocar a cebola para refogar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a cebola para refogar. Eu coloco a cebola assim em rodela maior, pessoal, porque a gente vai tirar ela do molho depois. O objetivo é só dar o sabor da cebola ao molho. Tem duas formas que vocês podem fazer isso aqui, tá, pessoal? Ou vocês fazem da forma tradicional, que é fazendo um roux de farinha de trigo na manteiga e depois acrescentando leite para engrossar. Ou vocês podem fazer dessa forma, dourando a cebola primeiro, tá? Depois acrescentando o leite, a noz moscada, o requeijão e aí por fim dando ponto com o amido de milho. Eu vou acrescentar agora o leite. E é bom porque o leite ele dá uma deglaçada no fundo da panela. Ele pega um pouco do frito da cebola que ficou para trás. Aqui eu já preciso acrescentar sal. Agora começou a ferver, a gente vai tirar toda a cebola. E como eu falei, a gente não vai deixar a cebola no molho. Agora que a gente já tirou a cebola, a gente vai acrescentar um copo de requeijão. Essa porção de requeijão é o que ajuda a dar o sabor para o molho, tá, pessoal? Então, só retomando, a gente já falou de 5 qualificadoras, as do inciso 1, 2, 3, 4 e 5. A do inciso 6 traz aí uma certa polêmica. A do inciso 6 trata do feminicídio. O feminicídio ele foi incluído há pouco tempo como sendo o inciso 6 no artigo 121, parágrafo 2º. E ele é quando você pratica o crime de homicídio contra uma mulher, mas não simplesmente um homicídio contra a mulher, tá? São necessárias duas condições específicas que estão previstas dentro do próprio artigo 121, no parágrafo 2º-A. São essas condições: o crime ter sido cometido contra a mulher em situação similar, análoga à de violência doméstica e familiar, ou quando o crime é cometido contra a mulher por questões de gênero, ou seja, preconceito da mulher por ser mulher. Nesses casos nós temos o feminicídio. Agora aqui no molho branco a gente vai colocar uma pitadinha de noz moscada, é bem pouco que você coloca isso aqui, porque noz moscada é muito forte, tá, pessoal? É bem pouco mesmo.
A última hipótese, senhores, diz respeito aos crimes cometidos contra forças policiais em geral. Ele coloca ali o artigo 142 e faz referência ao 142 e 144 da Constituição Federal, se não me falha a memória. Ele está se referindo ali basicamente a policiais civis, policiais militares, policiais rodoviários, ele está se referindo ali a membros das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, bem como agentes penitenciários, membros da Força Nacional, e não só essas pessoas, mas também seus cônjuges, seus companheiros, seus filhos, seus ascendentes e os colaterais até segundo grau. Então nós temos aí as 7 qualificadoras do crime de homicídio, tá pessoal? Motivo torpe, no inciso 1, motivo fútil, no inciso 2, meio insidioso ou cruel, no inciso 3, meio que dificulta a defesa da vítima, no inciso 4, garantia de ocultação, execução ou ocultação de outro crime, no inciso 5, feminicídio, no inciso 6, e os crimes contra forças policiais em geral, no inciso 7. Bem, agora que a gente já dissolveu o requeijão, como a gente não fez o roux, que é fazer aquela mistura de trigo primeiro, a gente pega um pouco do leite morno e coloca um pouquinho de trigo e vai adicionando aos poucos para ir dando o ponto do nosso molho branco. Como eu falei, a gente fez um pouco invertido porque a gente queria pegar o sabor da cebola no nosso molho branco. Se a gente fizesse da forma tradicional, a gente infelizmente não ia poder. A gente teria que fritar a cebola, tirar a cebola e fazer o roux. E mesmo assim a gente ia perder um pouco do sabor. Não para de mexer nesse momento para não talhar, tá pessoal? Se talhar, vai dar ruim. Assim como dá ruim quando alguém mata alguém sob domínio de violenta emoção. Aliás, eu não mencionei o domínio da violenta emoção, né? O domínio da violenta emoção, pessoal, está previsto ali no parágrafo 1º do artigo 121. É uma das formas de homicídio privilegiado. E diz respeito a uma causa de redução de pena. Tá vendo? Bem cremoso, tá? Não muito ralo, mas também não muito cremoso. A gente quer que ele tenha aí uma certa maciez, uma certa cremosidade, não muito duro, tá pessoal? Como a paulada que um homicida dá na cabeça de alguém quando pratica o homicídio com meio insidioso ou cruel. O homicídio privilegiado, então, ele permite essa redução de pena quando há esse domínio da violenta emoção. Só que o grande lance do domínio da violenta emoção é que a ação praticada, a ação homicida, tem que ser logo depois da injusta provocação da vítima. E esse logo depois é o que a gente vai fazer com o peixe agora. Por que eu deixei tudo armado desse jeito? Porque eu vou empanar o peixe e já vou colocar ele direto no óleo quente. O problema do panko é que ele absorve muito rápido, então ele não vai ficar crocante se eu esperar muito tempo para fritar. Então o objetivo já é passar na farinha 2 vezes e já jogar direto no óleo, frito, ponho para escorrer e já coloco uma baciada nova. Assim a gente já vai deixando o peixe todo frito para a gente poder montar o nosso urucum. Voltando no parágrafo 1º, a outra hipótese é quando há ali um motivo de relevante valor moral ou social, ou seja, uma situação em que a sociedade entende como aceitável o crime que foi cometido. Então vamos lá. Pega o filé de tilápia, nosso já está temperado, passa no panko, pode usar aquela técnica da mão seca, mão molhada que eu mostrei para vocês. Errou! A mão seca vai mexer com a farinha, a mão molhada mexe com o peixe. Empanou bem? Tá bem empanadinho? Já vamos mandar pro óleo. O óleo já está quente, 190 graus, para garantir um bom cozimento do peixe e uma crosta bem crocante. Olha a sujeira que eu fiz. O panko ele é muito fino, tá pessoal? Então é normal que role uma baguncinha aí, caso você resolva trabalhar com ele. Ele é muito mais fino que uma farinha de trigo normal. Então ele voa para tudo quanto é lado por qualquer motivo, por qualquer razão. Use essa técnica da mão seca, mão molhada, que vocês vão ter muita facilidade. Vocês não vão cometer nenhum acidente, como os acidentes que cometem aí, né? Quem eventualmente pratica o homicídio culposo, aquele lá do artigo 121, parágrafo 3º. Matar alguém culposamente, ou seja, por negligência, imperícia e imprudência, quando não existe a intenção, a pena é bem menor, é detenção de 1 a 3 anos. É só para mostrar que a lei vai responsabilizar de alguma forma, mas não com o mesmo rigor do homicídio doloso. Agora que a gente já fritou todo o peixe, só falta a gente montar. O forno já está pré-aquecendo, 280 graus. Basicamente a gente vai montar o peixe em camadas. A gente vai colocar queijo, vai colocar o peixe, molho branco, queijo, e dessa forma já deixar ele para gratinar. O grande segredo do urucum, pessoal, é você
no fundo da vasilha, colocar um pouco de molho de tomate. Esse molho de tomate, ele funciona como uma espécie de termômetro para o seu peixe. Porque quando ele chegar na superfície, quando ele borbulhar até a superfície, significa que ele já está pronto. A gente vai montando as camadas agora, e as camadas elas vão aumentando, o que nos leva aí até a discutir um pouquinho a questão do aumento de pena no direito penal, falando do crime de homicídio. O aumento de pena do homicídio vai estar no parágrafo 4º do artigo 121. E é legal porque esse artigo é dividido em duas partes. Ele trata dos aumentos de pena dos crimes culposos e os aumentos de pena dos crimes dolosos. Tá quente pra caramba, eu tô queimando a minha mão. Então, no caso dos crimes culposos, ele fala de aumento de pena nas hipóteses de inobservância de regra técnica, no caso a minha inobservância aqui do uso de luvas para evitar queimar a mão, né? Ou ainda nas hipóteses em que o sujeito ele omite socorro, ou ele não procura reduzir as consequências do dano que causou, ou quando ele ainda de alguma forma evade-se do local para evitar as autoridades. Essas são as causas de aumento para o crime culposo. No caso do crime doloso, basta que o crime seja cometido contra menor de 18 anos ou contra maior de 60 anos. Errou! O parágrafo 5º, aí vocês vão ter que me perdoar, tá? Por estar fazendo as coisas aqui sem uma luva. Assim como o juiz muitas vezes usa o perdão judicial do parágrafo 5º. O perdão judicial são aquelas hipóteses que só cabem para o homicídio culposo quando as consequências do crime já são suficientes para penalizar o próprio autor. Então, por exemplo, o pai que mata o próprio filho num acidente. Não tem por que o juiz querer condenar o sujeito numa hipótese como essa. Agora que eu já fiz a minha camadinha de primeira camada de peixe, eu vou cobrir com um pouquinho do nosso molho branco. Lembra que o nosso molho branco ele não ficou nem muito líquido, mas também não ficou nem muito cremoso. O objetivo dele aqui, pessoal, é ele ajudar a chegar um pouquinho mais o peixe, caso o peixe tenha ficado muito mole, não tenha cozinhado devidamente. E aí a gente cobre com uma boa camada de queijo mussarela. Esse peixe aqui depois de pronto é uma delícia, pessoal. E sabe quem mais que é uma delícia também? Direito penal. Direito penal é uma maravilha para você discutir enquanto você está comendo peixe, enquanto você está comendo um churrasco, você discutir quem matou quem bateu em quem que vai julgar, se vai a júri, se não vai a júri. É papo para a família inteira. Montamos mais uma camada de queijo, vamos para mais uma camada de peixe. Esse a gente vai conseguir fazer umas boas 2 camadas. A gente fez bastante tilápia frita. Tilápia é um peixe super macio, então não se preocupe na hora de servir se ela vai partir inteira. O objetivo realmente é partir com a colher. Não se preocupem com relação a isso. Já provei, o tempero tá bom pra caramba. Mais esse pedaço aqui. Esse principal aqui no meio. Olha que coisa mais linda. A gente cobre com mais um pouquinho de molho branco. E mais um pouco de queijo. É legal porque tem um Masterchef aí que fala que queijo e peixe não combinam. Aqui, ó. Combina e combina muito bem. Mas com tilápia. Tilápia é um peixe chave, pessoal. Qualquer pessoa pode usar tilápia para fazer qualquer prato. Aliás, outra coisa que é super simples também da gente discutir diz respeito aos julgamentos do crime de homicídio. Como eu havia dito para vocês, o homicídio é um crime que vai para o tribunal do júri, né? E qual que é a competência do tribunal do júri? Como que o tribunal do júri é composto? Basicamente ele é composto por 7 jurados. Esses jurados eles vão decidir o destino do nosso amiguinho, do réu.
E o juiz, ele no caso, então somente preside a sessão. Aí o princípio da soberania das decisões do júri. 3-0 por quê? Eu não estou conseguindo separar, vai assim mesmo. Só que a composição não é feita só com 7 na hora não, tá pessoal? Tem um número mínimo para poder começar. Que nem a gente tinha aqui, a gente tinha um número mínimo de ingredientes para poder começar também, né? Já colocamos o nosso queijo. Qual que é o número mínimo para você começar a sessão? Deixa eu roubar aqui rapidinho. Um parmesãozinho só para puxar um salzinho na hora de gratinar. Nosso peixe já está montado. Vocês devem ter visto que sobrou molho pra caramba aqui, né? Quase que eu falei palavrão, né? Que porcaria. Aí vai o YouTube desmonetizar meu vídeo. Isso aqui vocês podem guardar para fazer rondelli, cannelloni, capelete, qualquer massa que vocês gostarem. Isso aqui vocês podem guardar e esquentar. Uma dica super legal é vocês deixarem na panela como está aqui, tampa, põe na geladeira. Pega um pacotinho daqueles de rondelli ou de cannelloni pronto, cozinha, terminou de cozinhar, escorre, joga dentro da própria panela, mistura, você faz uma massa de uma panela só. Esse aqui nós vamos colocar no forno agora. Agora é só esperar 10 a 15 minutos, no máximo 20 no forno, até que ele dê aquela gratinada, derreta bem o queijo, o molho vermelho chegue na superfície e você possa servir o prato com orgulho, como quem apresenta as provas diante do corpo de jurados. E eis aí o nosso resultado final. Vamos colocar em cima da bancada. E aí, pessoal? Tá pronto o nosso peixe urucum. Mais fácil do que aprender sobre homicídio. Vamos partir um pedaço para ver como é que ficou, né? Como eu falei para vocês, não se preocupem em partir o peixe. A tilápia ela é um peixe extremamente macio, então ela vai partir de qualquer forma. O importante é que vocês também deixem dar uma descansada depois que sair do forno, tá pessoal? Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Recomendo muito servir com um arrozinho branco. Isso aqui, vou te falar, olha gente, não está no Código Penal, mas é um crime. E é isso, pessoal. Peixe urucum, homicídio, artigo 121 do Código Penal. Eu espero que vocês tenham gostado. Para receber atualizações é só seguir a gente aqui, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário qual a próxima receita, que vocês não vão ver porque esse é um vídeo de 1º de abril. É óbvio que eu não vou fazer um canal jurídico de culinária. Ver se eu tenho tempo para ficar gravando receita e explicando as coisas para vocês que não seja em sala de aula. Vocês vão tomar vergonha na cara e vão estudar num livro, pô. Vocês estão achando que eu vou ficar cozinhando e explicando direito pra vocês? É 1º de abril, pô. Então eu espero que vocês tenham curtido aí essa pequena brincadeira. Juiz-chefe, olha pra minha cara. A não ser que a gente chegue na aba em alta.